1 Crônicas 12. Estes são os que juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de seu perseguidor Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os comandantes que os ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como a esquerda utilizavam arcos e flechas. E a funda para tirar pedras pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaia, de Gibeá, Jeziel e Pelete, filho de Asmavete, Baraca, Jeú de Anatote e Ismaías de Gibeão, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Jobade, Jeredom, Eusã, Jeromá, Belá, Samarias e Safatias de Arlarute, os coreitas, Eucana, Isias, Azarel, Joezé e Jaboão, e Joela e Zebadias. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza. No deserto eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Misnã o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, e Mequibaim era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em tocas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi. Em sua fortaleza, Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas, se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amasaí, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, acaso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adinaz, Josabade, Jegidael, Micael, Josabade, Eliú e Zitai, chefe de batalhões de 1000. Em Manassés eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele.
Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800. Da tribo de Simeão, 7.100. Da tribo de Levi, 4.600. A família de Arão, 3.700 homens, com 22 oficiais da sua família. A tribo de Benjamim, 8.000. Da tribo de Efraim, 20.000 soldados. Da metade da tribo de Manassés, 18.000. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados. Da tribo de Naphtali, 1.000, com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600. Da tribo de Asser, 40.000. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentavam voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas, também de lugares distantes, como Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia uma grande fartura de suprimentos, farinha, bolos e figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. 1 Crônicas 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior até o Egito, até Lebom-Hamat, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baala, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. E o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado, de e Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aion. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá esticou o braço e se segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante da arca de Deus.
Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzã. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou tremendamente. 1 Crônicas 14. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiro para lhe construir um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhes nasceram ali: Samua, Zobabe, Natã, Salomão, Iban, Eluzã, Eupalete, Nogã, Nefe, Ger, Zafia, Elisama, Beliade e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás na minha mão? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazi, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos, e aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos. Ali Davi o ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das morareiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. 1 Crônicas 15. Depois que Davi tinha construído a casa para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus. E armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220. Dos descendentes de Gerson,
Joel liderando 130, dos descendentes de Elifã, Semaías liderando 200, e dos descendentes de Hebron, Eliel liderando 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 120. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel, Aminadab, e lhes disse: vocês são o chefe das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez. A ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes, os levitas, se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Herman, filho de Joel, e Asaf, um parente dele dentre os Meraritas. Seus parentes escolheram Etan, filho de Cuxaías, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazeias, Matatias, Elifeu, Miqunéias, Obed-edom e Geliel, os porteiros. Os músicos, Eman, Asaf, Etan, deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Masaías e Benaia deviam tocar as liras acompanhando o soprano. E Matias, Elifel, Miqunéias, Obed, Edom, Jeiel, Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebania, Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi e as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom, como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. 7 novilhas e 7 carneiros foram sacrificados.
Davi vestia também um colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor, alegremente ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e aconteceu que ao ver o rei dançando e celebrando ela, o desprezou em seu coração. Primeira Crônicas 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tama e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. O sacerdote Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Dei graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendente de Israel, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra para sempre. Se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuíram, quando eles ainda eram poucos, muitos poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse por causa deles. Repreendes, reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclame a sua salvação dia após dia, anuncie a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, o esplendor e a majestade.
estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor a glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria. Cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Rosam foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, em Gibeão, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo o que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Remã e Jedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Remã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. 1 Crônicas 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite Deus falou a Natã: vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morada nem nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei e algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser soberano.
Estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar, e não mais ser incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. O meu povo também subjugarei todos os inimigos. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele, e ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei lhe dar e farei você ser um grande líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor? E o que é a minha família para que venha a este ponto? É como se isso não bastasse para ti, ó Deus. Tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tem me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo, e de acordo com a tua vontade, realizastes estes feitos grandiosos e tornastes conhecido todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos, e que é como Israel, o teu povo, a única nação na terra que tu, ó Deus, resgatastes para ti mesmo, e assim tornastes o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertastes do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da tua descendência se confirme para sempre, conforme prometestes, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a descendência de teu servo Davi manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelastes a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue
para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. 1 Crônicas 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadad, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, quando Hadazer tentava obter o controle da região do Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadazer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhes pagar impostos, e o Senhor dava vitórias a Davi. Em todos os lugares. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército, e Hadazer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadazer, que tinha estado em guerra contra Tou com Adorão. Mas Tou, todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus, Amaleque. Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi reinou sobre todo Israel. Ministrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aliúde, era o arquivista real. Zadok, era o sacerdote, e o secretário Saúzan. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. 1 Crônica 19. Algum tempo depois, Aná, rei dos Amonitas, morreu, e o seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Nas, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar a condolência a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar a condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanun prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhe a barba
cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. E lhes mandou dizer: fiquem em Jericó, até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanun e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Araaca e de Zobã carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros condutores. Contrataram o rei de Maca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade. E os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estavam cercados pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se for o contrário, eu irei te ajudar. Forem tão fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Zofaque, comandante do exército de Hadazer, veio à frente deles, informando disso. Davi reuniu todo o Israel e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos meus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Zofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadazer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. 1 Crônicas 20. Na primavera seguinte, na época em que os reis saíam à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou, enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai e Uzatá matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns. Os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Eleã, filho de Jair,
matou Lamim, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. Esses eram descendentes de Rafa em Gate. Foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento ao povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão, contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu e percorreu todo Israel. E então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate em todo Israel. E havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecer absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor: escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor, assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir a Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe, e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor. Entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus,
que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi. Quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me a terra da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor. Para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno, e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios. Ali, naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas 22. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordem para que reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá o templo em honra
ao meu nome. Pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos. Os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão. E eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento. Que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. Você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor, o Deus de Israel, por meio de Moisés, lhe deu. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra, e você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho. Esteja com você, o Senhor, seu Deus. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudasse seu filho Salomão. Certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes desta terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor, ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. 1 Crônicas 23. Já envelhecido de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes, os levitas de 30 anos para cima foram contados. O número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles. Trabalho do templo do Senhor, e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas, e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos, músicas que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate, Merari, filhos de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã, Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeziel, primeiro Getã, Joel, 3 ao todo. Destes foram os filhos de Simei: Salomete, Aziel, Harã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei:
foram Jaete, Zizã, Jeú e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jatete foi o primeiro, Azizá o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Arão, Israel, Hebron, Ziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas e oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos ao Senhor. Estes foram os filhos de Hebron. Jarias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaazias o terceiro, Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Dos descendentes do Gerson, Reabatistas foi o chefe. Dos filhos de Merari, Mali e Mazu. Estes foram os filhos de Mali. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas foram os Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Erdé, Jeromá. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias, os chefes das famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente. Os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seus serviços, de acordo com as instruções finais de Davi. Foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão com as coisas sagradas e as tarefas do templo, da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs, todas as tardes, para dar graças e louvor ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência dos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. 1 Crônicas 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes, com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar. Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes da família dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos em maneira imparcial, mediante o sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de família, dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteados alternadamente. A primeira sorte caiu para Jearibe, a segunda para Gedalia, a terceira para Arim, a quarta para Sarim, a quinta para Uquias, a sexta para Miamim, a sétima para Casa, a oitava para Abias, a nona para Jesuã, a 10ª para Secanias, a 11ª para Elisabias, a 12ª para Jaquim, 13ª para Upã, 14ª para Jezabade,
15ª para Bilga, 16ª para Imer, 17ª para Ezia, 18ª para Ríspia, 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Asaías. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrasse no templo do Senhor, e de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhes ordenado. Estes foram chefes dos outros levitas, dos descendentes de Arão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Gedias, Isias foi o chefe dos filhos, dos descendentes de Azar, Selomote, dos filhos de Salomote, Jatar, dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro Amarias, o segundo Jaziel. Isso é muito importante. A casa do Senhor é as coisas, as maravilhas santas do Senhor que ele prescreve. Dos filhos de Merari, Mali, Emuzadu, dos filhos de Jazias, Beno, os descendentes de Merari por Jazias, Beno, Zoão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jeramel, e foram estes os filhos de Muzi. Mali, Eder e Jeremote, esses foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok e de Ahimelec, e dos chefes de família, do sacerdote e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. 1 Crônicas, capítulo 25. Os músicos. 1 Crônicas, capítulo 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Hermã e de Jedutum, para o ministério da profecias ao som de harpas, liras, símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para a função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Natanias, Azarel. Dos filhos de Asaf estavam sob a supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sobre a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalia, Geri, Jezazias, Simei, Razabazias e Matatias, 6 ao todo, sobre a supervisão de seu pai. Jedutum, que profetizava ao som da harpa, para dar graças e louvor ao Senhor. Dos filhos de Hermã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Hananias, Anani, Eliate, Gildati, Romati, Ezer, Josbecasa, Meloti, Outi e Maziote. Todos esses eram filhos de Hermã, o vidente do rei. Esses lhes nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso, e Deus deu a Hermã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Heremã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. Primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira para os seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Zacur. A quarta para Izi, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Natanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para
Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jazias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 11ª para Azarael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Razabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Da 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Na 15ª para Jeromote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Da 16ª para Hananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Da 17ª para Josbescasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Hananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Rotir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidatilde, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 24ª para Romantim Ezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. 1 Crônicas, capítulo de número 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselamias, filho de Core. Da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias o primeiro, Jedaías o segundo, Zabadias o terceiro, o quarto Elão, o quinto Joanã, o sexto Elió, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semeias o primeiro, Josadabe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo e Peulatai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otine, Rafael, Obed e Elisabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e perante eram capazes de aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselamitas teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Rosam, o Mererita, Sirio, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, Euquias o segundo, Tabias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Rosa foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre os familiares, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Zelemias. Então lançaram sortes para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salaquete na rua de cima saiu para Supim e Rosã. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul, e 2 de cada vez no depósito.
Quanto ao pátio, a oeste havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Core e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos do tesouro, do templo de Deus e dos depósitos das dádivas. Dos filhos de Arão, de Izar e de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zincrim, o trisavô de Salomote. Zelomote e os seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi. Pelo chefe de família, eram comandantes de 1000 e de 100 e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos, tomando em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abne, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Razabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel. Este mostrou ao oeste do Jordão, ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontram-se homens capazes de Jazer Gileade. Tinha 2.700 parentes, homens capazes, chefes de famílias. Todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. 1 Crônicas 27. Esta é a lista dos israelitas, chefe de famílias, comandante de 1000, comandante de 100, oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço, mês a mês durante o ano, cada divisão, constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira 24.000 homens. Para o primeiro mês estavam Jazobeão, filho de Zedequias. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aió, Miclog, com 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês de Benaia, filho do sacerdote Joiada, com 24.000 homens. Benaia foi guerreiro-chefe do batalhão dos 30. Filho de Amizadab, estava encarregado da sua divisão. O quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebodias foi o sucessor. Havia 24. E na família de Zera, 24.000. Na família de Benjamim, 24.000. Na família de Otoniel, 24.000. De Neofate, 24.000 homens. Estes foram os líderes da tribo de Israel. De Ruben, Eleazar, filho de Zincri. De Simeão, Zefanias, filho de Macá. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Isacar, Orim, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadia. De Naphtali, Jeromi, filho de Ariu. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Asaías. E da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, e do filho de Zacarias. De Benjamim, Jaziel, filho de Abner. De Dan, Azarael, filho de Jorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel numeroso quanto as areias e as estrelas do céu. Asmafete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros.
Baal-Hanã de Gerá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas da Cefela. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitraí de Zarom estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Sarón. Safete, filho de Adilaí, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Os ismaelitas, Obil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meorete estava encarregado dos jumentos. O Gazarê estava encarregado de carregar todas as ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões do serviço, os líderes encarregados de todos os bens, todos os líderes, guerreiros, principais, oficiais. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir o templo para nele colocar a arca da aliança. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro que matou muita gente. No entanto, o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel, dentre todos os muitos filhos. Por isso agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham posse desta boa terra para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações. Aleluia! Você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja o que o Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos e dos andares superiores e suas salas e do lugar do propiciatório, entregando-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração. Acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo e de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhes instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas do templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. E o peso do ouro refinado para o altar de incenso, da prata, da bronze, o carro dos querubins de ouro com todas as suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes, os levitas estão definidas para todas as tarefas. Receberão ajuda dos homens peritos de todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão às suas ordens. 1 Crônicas 29. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, como ônix para os engates
e ainda turquesas, pedras de várias cores, de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego nas minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então o chefe das famílias, os líderes da tribo de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo do Senhor. E 30 de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito do tesouro do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, de coração íntegro, ao Senhor Deus. 150 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, e assim todos se alegraram. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. De eternidade a eternidade, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos ao teu glorioso nome. Então, Davi disse a toda a assembleia: Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram ao Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor, diante do seu rei. No dia seguinte fizeram sacrifícios ao Senhor e lhes apresentaram holocaustos, 1000 novilhos, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante do Senhor como soberano, e Zadok como sacerdote, de maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor, de Davi, o seu pai, e ele prosperou, de todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão a Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder, e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras terras. Amém.